Bom, então agora que a gente tem os recursos dos polinômios de Legendre, a gente pode começar a tentar calcular a quadratura de Gauss-Legendre. Então, a gente quer encontrar os valores da integral de a até b, de f de x dx, que são iguais a b menos a sobre 2, que multiplica a1 f de x1 mais a2 f de x2 mais etc. até a n f de xn com n pontos. E para isso a gente vai usar um recurso que são os polinômios de Legendre. A gente sabe que a integral deles de menos 1 até 1, de qualquer grau dos polinômios de Legendre, de x, ela sempre tem que ser igual a zero. Portanto, nesse caso, A1 que multiplica ln de x1 mais A2 ln de x2 mais etc. mais AN ln de xn, isso tudo tem que ser igual a zero. E nessa equação, independente dos valores dos coeficientes, nos chamados pesos que estão multiplicando os polinômios, a gente conhece quais são esses polinômios, né? A gente tem aquela formulazinha para calcular o polinômio. Ln é igual a 1 dividido por 2 elevado a n vezes n fatorial, vezes a derivada enésima de x ao quadrado menos 1 elevado a n. Então, conhecendo esses polinômios, a gente faz eles iguais a zero e calcula. A gente sabe que essa integral aqui tem que ser nula, então os pesos que a gente vai ter serão as raízes desses polinômios de Gauss-Legendre. Elas estão calculadas aqui na tabela. Repara que para todo polinômio de grau ímpar, sempre vai ter uma raiz que é negativa, igual a gente viu no último vídeo. Sempre vai ter uma raiz nula, aliás, como a gente viu no último vídeo. E as raízes são sempre simétricas, então se eu tenho uma raiz 1 sobre raiz de 3, a outra vai ser menos 1 sobre raiz de 3. Se eu tenho uma que é raiz de 15 sobre 15, a outra vai ser menos raiz de 15 sobre 15. E nos polinômios de grau par a mesma coisa, só que eu não vou ter a raiz nula no caso, né? E a partir disso a gente consegue calcular os pesos, porque a gente sabe que A1 mais A2 mais A3 mais etc. mais AN tem que ser igual a 2, depois A1x1 mais A2x2 mais etc. mais ANxn tem que ser igual a zero, depois A1x1 ao quadrado mais A2x2 ao quadrado, etc. mais ANxn ao quadrado tem que ser igual a 2/3, e aí por diante. Então a gente tem que o somatório de AI vezes xi elevado a k, com i começando em 0 até n, tem que ser igual a 2 dividido por k mais 1, se k é par, e 0 se k é ímpar. Então, assim, conhecendo esses valores, né, a gente já tem os valores de x, que são as raízes dos polinômios de Legendre, e a gente pode calcular usando essa equação aqui, esse sistema de equações, né, que no caso teriam n equações também. A gente pode encontrar os valores de AI que estão mais ou menos tabelados aqui. Então é sempre importante lembrar que, por exemplo, quando eu pego um ponto, ou seja, quando eu quero saber só o valor de T1, o grau do polinômio que eu estou interpolando é 1, porque eu estou aproximando f de x como sendo uma função c0 mais c1 de x, e eu quero fazer a1 f de x1 é aproximadamente igual à integral que eu quero encontrar. Então eu tenho duas variáveis, eu preciso de dois coeficientes. Se eu tiver... repara que eu tenho um coeficiente zero. Então, por exemplo, se eu tiver n pontos,
eu vou ter duas n variáveis, certo? Eu vou ter a1, x1, então para cada x eu vou ter um valor de a, então eu tenho 2n variáveis, e esse número de variáveis tem que ser igual ao número de coeficientes do polinômio que eu estou interpolando. Então, se eu estou interpolando um polinômio de grau g, o número de coeficientes dele é sempre igual a g mais 1, porque tem esse coeficiente 0. Então, g mais 1. Portanto, o grau da interpolação de Gauss-Legendre que eu estou calculando é do tipo 2n menos 1. Por exemplo, se eu estou usando um ponto, eu tenho um polinômio de grau 1. Se eu estou usando 2 pontos, eu tenho um polinômio de grau 3. Se eu estou usando 3 pontos, eu tenho um polinômio de grau 5. 4 pontos, o grau é 7. 5 pontos, o grau é 9. O que é totalmente contraintuitivo, porque a gente está acostumado, para as fórmulas de Newton-Cotes, a gente está acostumado com o grau sendo igual ao número de pontos menos 1. Só que como a gente está usando um recurso aqui um pouco diferente, a gente consegue calcular algo que chega a ser quase parecendo absurdo. A gente calcula algo usando um grau maior do que o número de pontos que eu estou usando, né? Mas isso é possível graças a esse recurso do polinômio de Gauss-Legendre e dessa interpolação que a gente faz. A gente também pode lembrar que como a integral de menos 1 até 1 de um polinômio de Gauss-Legendre, de um polinômio de Legendre, vezes um polinômio qualquer, como ela é sempre igual a zero, então, como o k, a única restrição dele é ser menor do que n, então o grau pode ser n mais n menos 1, porque o k pode ser no máximo 1, então o grau de polinômio do Legendre sempre vai ser 2n menos 1, sendo n, o grau do polinômio de Legendre é sempre igual ao número de pontos que eu estou usando, né? Então, da mesma forma, a partir desse raciocínio e desse, a gente chega à mesma conclusão. O grau do polinômio de Gauss-Legendre é sempre 2n menos 1.